Vamos lá mais cafezinho e vamos falar de microserviço? Vamos lá? Eu vou tentar fazer um daqueles vídeos lá sobre. Falando de um tema em 20 minutos aqui, tentando explorar ele ao máximo, né? E aí eu quero trazer microserviço porque foi o que deu na telha hoje, né? Assim, a gente tem que fazer cafezinho com o que dá na telha, né? Então vamos lá. Primeiro assim, o que são microserviços? De onde surgiu essa ideia? De onde é que ele vem, do que eles comem, do que se alimentam, o que rolou com isso? Porque assim, microserviço parece um termo ultrapassado e assim, de certa forma meio que é, assim, tipo, não se tem mais aquela ideia gigantesca. Eu acho que agora microserviços estão o quê? Eles estão em plena atividade, estão dando o que tem que dar aí, né? Então vamos lá, da onde surgiu o microserviço e se você tiver aí achando que minha ideia ela é um pouco assim bizarra, ninguém fala disso, né? Eu recomendo você ver esse livrinho aqui, ó, Construindo Microserviços do Sam Newman. Eu vou deixar o link aqui na descrição, né? Microserviços eles surgem como uma consequência lógica do Agile, né? E aí assim, Agile morreu, não sei o que, tipo, não, o microserviço tá aí e é uma consequência lógica, né? Então vamos tentar entender por que isso, né? Vamos tentar entender por quê. Bom, eu falei muito disso, né? E assim, isso era uma compreensão que eu tinha no passado e ainda tenho, de certa forma é. O microserviço ele surge como ele surge como uma solução gerencial, não é uma solução técnica, né? A solução gerencial de tipo, eu vou separar meu time, eu tenho um projeto muito grande, eu vou ter que separar o time em diversas áreas, e eu vou aplicar aqui uma definição para separar os times, né? E aí, assim, surgiu essa ideia de precisamos quebrar esses times aí, porque tem, assim, eu já trabalhei em projetos que tinham um time de mais de 60 pessoas, né? Todo mundo trabalhando em conjunto ali. Então, quando você começa a separar esses times em áreas distintas, você começa o quê? A quebrar a atividade, né? A quebrar a atividade, não, a quebrar o produto, né? Em diversas áreas, né? É o que algumas pessoas chamam de lei de Conway reversa, né? E aí, se você não sabe o que é a lei de Conway, eu acho que o Conway ele tem um artigo muito antigo, eu até li esses dias, eu não sei porque eu estava lendo, eu estava lendo para um livro que eu escrevi no futuro, né? Que o artigo do Conway fala assim, que a estrutura empresarial reflete o software, né? E a estrutura do software, ela também é reversa. A estrutura do software vai definir como é a estrutura da empresa. Então, se você quiser, por exemplo, se você quer modelar um time, modelar um produto em microserviços, primeiro eu tenho que quebrar eles em times e deixar os times se comunicar, né? Então, o microserviço ele surge como uma estrutura gerencial para quê? Para você adequar ali os times, né? Tanto que assim, se você fosse nas conferências mais antigas ali, eu fui muito, quer dizer, eu fui uma vez no QCon, mas eu vi muita palestra do QCon, né? Que era uma conferência antiga, você viu o pessoal falando assim, que surgiu por quê? Porque a gente não conseguia ter um time grande, então a gente separava o time e acabou que ficou serviços separados se comunicando via uma API no caso, uma API REST, né? Na maioria dos casos é API REST, né? Então o microserviço surge nesse contexto, né? O Sanilma, que está aqui esse livrinho aqui, né? Para quem tá vendo no podcast, né? Eu tô apontando o livro na minha prateleira, o livro capa branca, né? Chamado Build Microservices, ou Construindo Microserviços, né? Ele fala que o que define microserviços são serviços que são deployados de forma independente, né? Eu tenho até que ler, assim, a definição de porque a definição dele, né? Porque também tem o service oriented, o uma arquitetura baseada, orientada a serviço, né? Que é de certa forma diferente de microserviço, né? Mas, quer dizer, que algumas pessoas definem de formas separadas, né? Mas tá, beleza. Se a definição de microserviço é tão abrangente assim, né? É tão não palpável assim, né? O que garante, o que trouxe isso? O que essa hype do microserviço trouxe, assim? O que a gente pode pensar, né? Um dos livros mais antigos que eu vejo de microserviço, eu não sei se ele tá ali antes do primeiro do Saniba, posso até olhar depois, né? Era um livrinho bem pequenininho chamado Microserviços Prontos para a Produção, que eu gostei bastante daquele livro, até porque eu li em 2017, 2016, né, por aí, não lembro agora, acho que foi 17, que ela trazia um checkpoint, assim, né? O que você precisa para ter um microserviço, né? E aí ela trazia, era uma autora, eu não lembro o nome dela, Susan Fowler, alguma coisa, eu vou deixar o link aqui também, né? Ele é bem antigo, né? Não sei se está relevante ainda, né? Ela coloca alguns pontos que ela fala que
Para você ter o microserviço em produção, você tem que precisar ter o quê? Observabilidade dele. Ela que traz esse tema. Não sei se é ela que traz esse tema, né? Mas no livro dela traz esse tema, que é a observabilidade. Né? Você tem que estar ali, eu tenho que saber. Como eu tenho muito mais serviço do que eu tinha antes, quando eu tinha antes, eu botava uma pessoa para olhar cada serviço, né? Tipo, não, eu tenho que dar o serviço, eu tô olhando aqui, eu tô olhando no dashboard dele e tô vendo dar o quê? Como você cresce esse número de serviços, você tem o quê? Você tem que prover observabilidade. Quando você prover observabilidade, você precisa o quê? De ferramentas a nível empresarial para conseguir manter esse serviço em produção. Então, quando você pulveriza os microserviços, né? Quando você pulveriza os serviços, você precisa o quê? De uma infraestrutura, uma infraestrutura de ferramentas que vai o quê? Te prover informações sobre aquele para saber como atuar. Outra coisa que microserviço trouxe foi práticas de desenvolvimento de software, práticas empresariais de quê? De aumentar a resiliência dos serviços. A gente começou a falar de resiliência, o que no passado não era tão muito comum assim. Era muito raro você ouvir falar de resiliência, né? Os serviços se baseavam basicamente ali em um banco, uma aplicação web, né? Ou muitas vezes era desktop, comunicando com o servidor, blá blá. E você não falava de resiliência. Não que não tivesse resiliência, tinha, mas é porque assim, você tinha poucos pontos de falha, né? Se o serviço estava fora, o serviço estava fora, e aí você tinha que esperar, né? Uma outra coisa que eu acho que tem a ver com a crescimento dessa área de microserviço é porque assim, isso eu sempre falo, no meu livro eu falo isso, né? A gente tem que dividir a história da internet, a história dos sistemas web em várias fases, né? E eu creio que de 2008 para cá é uma época que houve um crescimento muito grande de sistemas web, né? E aí esse crescimento muito grande de sistemas web tornou o quê? O sistema web o padrão, porque antigamente, por exemplo, uma vez eu estava falando isso, alguém falou assim, não, mas em 2008 eu podia mandar meu imposto de renda pela internet. Sim, você podia, mas era você e meia dúzia de pessoas, né? Não era uma coisa massiva, assim, a população inteira mandando o imposto de renda. Era o quê? Uma pequena porcentagem, com um aplicativo ali que não era o meio oficial, né? O meio oficial era você pegar a planilha, o formulário na Caixa Econômica, preencher manualmente, botar em algum lugar. Era isso que era isso que as pessoas faziam, né? Quando vem para a internet, não. Quando populariza a internet, não. Que na verdade isso que aconteceu foi, a gente teve um processo de digitalização da sociedade. Com esse processo de digitalização da sociedade, você joga todo mundo para a internet, né? E aí os serviços têm que responder de forma estável, porque assim, tudo bem, vocês que é engenheiro de software, saber como as coisas funcionam. Cara, mas o hipotético seu Manuel, o hipotético Dona Maria, não vão saber como as coisas funcionam. É o quê? Eu quero acessar aqueles formulários e esse formulário tem que estar funcionando, né? E quando esses serviços se tornam essenciais, você não tem uma alternativa. Vai ser na internet, vai ser na internet. Ele tem que estar de pé, né? Se não estiver de pé, você está perdendo dinheiro, né? Então, assim, microserviços, eles se tornam a forma padrão quer dizer, microserviços eles dão suporte quando o serviço se torna a forma padrão, porque aí você vai ter outras disciplinas dentro da engenharia de software aí, que a gente está falando de escalabilidade, né? Tipo, uma aplicação ela tem que ser escalável. A gente está falando de cloud também, porque assim, antigamente você tinha uma infraestrutura que era sua, né? Sei lá, eu pegava uma máquina. Agora não, eu estou falando de infraestruturas escaláveis. Então, o microserviço ele cresceu nesse contexto, né? E também potencializou o que a gente chama hoje de DevOps, né? Então, assim, DevOps, muito do que, não 100%, mas muito do que ele é hoje, ele está ali andando em paralelo com o microserviço. Então, eu lembro que no começo dessa aula de microserviço, o dev tinha que saber muito mais de DevOps. Hoje, os frameworks e as plataformas, elas evoluíram para quê? Para aliviar o dev desse conhecimento. O dev, por exemplo, quase não se fala hoje mais de Service Discovery, né? Eu não ouço mais ninguém falar de Service Discover. Antigamente era comum se falar, Service Discover, não, preciso fazer Service Discover. Era uma caixinha ali dentro do microserviço, padrões de Service Discover. Isso ninguém se fala mais, assim. Outra coisa que normalizou, né? Antigamente tinha muito disso, né? Tipo, não,
eu tenho o meu banco aqui, esse banco é compartilhado de serviço, microserviço normalizou também assim, eu tenho um banco por serviço, né? Eu não vou compartilhar meu banco com vários serviços, eu compartilho uma API, né? Etc. Posso ter até um ETL ali, para quem não sabe o que é ETL, né? Extract, Transform and Load, né? Uma antiga forma de integração de sistemas. Então ali, o que era o ETL ali? Você tinha uma aplicação que queria comunicar com outra aplicação. E ela fazia o quê? Usava um banco. Ela não chamava uma API, ela usava um banco, né? E aí, essa aplicação, ela mandava os dados para o banco, esse banco criava uma máquina de estados ali, que a outra lia esses dados, né? Era bem interessante fazer um ETL assim, né? Hoje, o ETL meio que deu espaço a outras coisas, né? Tipo, uma, uma arquitetura orientada a eventos, é um, é um padrão de ETL, né? Se você pensar bem, né? Tipo, eu estou enviando eventos para informar outra aplicação. Né? E isso tudo surgiu por quê? Porque isso tudo surgiu porque teve as ferramentas para fazer essas novas arquiteturas amadureceram. Por exemplo, a gente poderia falar de uma arquitetura orientada em eventos ali, robusta em 2003. Não, era bem difícil fazer, né? Tinha o JMS, eu nem sei como é que funcionava direito, mas ele não era tão robusto, né? Não era tão fácil de se implementar. Hoje aí você tem um monte de componente de caixinha que você pode usar, né? E aí, assim, para falar de microserviços, eu falei o quê? Eu falei de DevOps. Para você ter microserviços em produção, você tem que estar preocupado com DevOps. Você tem que ter um dashboardzinho ali que diz que sua aplicação está falhando, ou vai ter que ter uma forma de reiniciar a aplicação. Você tem que ter essas práticas aí, né? Um dos pontos que foi fundamentais para o surgimento do microserviço foi o famoso 10 fatores, né? 12 fatores? 12 fatores, né? Acho que é 12 fatores. 12 Factor. O 12 Factor. O 12 Factor foi pra mim, assim, é um dos pontos iniciais do microserviço. E aí é engraçado, né? Que a gente sempre acha que tudo isso aí surgiu nas Big Techs, né? Nossa, foram as Big Techs. De certa forma foram, eram Big Techs, mas assim, Big Techs de segunda linha ali. Se eu estiver falando de DevOps, quem cunhou a palavra DevOps foi uma galera do Flickr. E aí, se você nunca usou o Flickr, né? O Flickr era um serviço tipo um Instagram, né? Aliás, eu acho que o Instagram copiava muito o Flickr no começo, né? Eu era usuário de Flickr, mas o Flickr ele é voltado para fotógrafo de verdade. Então, assim, se você é fotógrafo e quer disponibilizar suas fotos num lugar que tem a possibilidade de ter fotos em alta resolução, use o Flickr. Né? O Flickr ainda funciona, se duvidar, ainda é muito legal, né? E tinham fotos muito legais. Eu lembro que eu tinha. Assim, era uma época que você não usava aplicativo, né? Você ia pra web, né? Mesmo, um navegadorzinho, né? E você ficava olhando fotos ali, você seguia alguns fotógrafos, você tinha alguma coisa. Então o Flickr era o Instagram da época das cavernas, né? E o DevOps surge no Instagram, numa palestra, se não me engano, assim, com um nome bombástico, chocante, assim, que era 10 deploy por dia. Como fazemos DevOps? No DevOps a palavra não existia, tá? No Flickr, né? E aí, assim, 10 deploys por dia, qualquer um faz isso, né? Mas na época era chocante. Tipo, peraí, como assim você faz 10 deploys por dia, né? Que a ideia, basicamente, eu vou automatizar os meus deploys. Por quê? Porque eu não quero perder tempo, né, com essas coisas, né? Então, estamos falando aqui do DevOps, mas tem uma coisa que ficou faltando que são os padrões, né? Assim, a gente tinha no passado, né? Uma ideia de que microserviço é só fazer isso aqui, fazer uma API, mas não, na verdade existe padrões de microserviço, que é uma coisa que a gente pode falar, assim, tipo, eu já tenho um vídeo aqui, um vídeo aula, que é sobre Saga, né? Saga é um padrão de microserviço quando eu preciso de um processo de longa duração e eu não consigo ter uma transação de longa duração, porque não dá para fazer transação de longa duração no banco de dados, caso você não saiba, né? Então, até deve dar, né? Mas assim, não é uma boa prática, né? Mas assim, o Sagas ele fornece um formato de você garantir a consistência, não a consistência eventual, não a consistência que você imagina, mas a consistência eventual, né, um tipo de consistência, onde você inicia um processo, ele pode demorar horas para ser feito, né? É engraçado que assim, eu já implementei algumas sagas na minha vida, né? Mas uma delas foi não sei se pode ser uma saga, pode não ser uma saga, né? Que era um processo que tinha algumas coisas de saga ali, né? De atualização de firmware, né? O cara disparava uma mensagem, o cara atualizar um firmware, e aí todos os dispositivos quer dizer, tinha algum nó da rede que identificava todos os dispositivos com aquele firmware, ia lá e começava a atualização, e aquilo dali ele acontecia de quê? Uma longuíssima duração, né? Não era um saga efetiva, porque não era tudo ou nada, né?
mas era assim, tinha um resultado lá e funcionava mais ou menos como uma saga, né? Apesar que não era tão estável quanto uma saga, né? Então, voltando aqui, deixa eu ver se eu falei tudo assim, não tem como falar tudo do microserviço, tá, galera? Assim, quem acha que hoje não se discute mais microserviço, mas assim, tudo que foi pensado nessa época tá aí, internalizado de alguma forma, né? É muito engraçado que eu acho que as coisas na computação, elas acontecem assim, né? Ai, a gente surge uma nova questão, aí todo mundo fica pensando possibilidades para implementar aquela questão, e aí você tem que fazer manualmente a princípio, né? Tem que fazer manualmente, até que alguém insere aquilo ali em algum framework, aquilo ali cria novos padrões de desenvolvimento dentro do framework, e depois aquilo dali fica assim, hoje é muito raro você falar, por exemplo, Service Discover, né? Aí você fala assim, pô, o que é ser... Por exemplo, Service Discover, você nem sabe o que é Service Discover, né? Tem um negócio muito interessante no 5G, que o 5G tem Service Discover, né? Você tem ali tipo um registro, que você chega no registro, você conecta o seu serviço, fala assim, olha, o meu serviço, eu posso ter assim, tipo, do nada hoje levantar uma aplicação que é um Core 5G, que vai falar assim, ó, na operadora tal, o meu serviço vai resolver todos os pepinos, toda uma série de problemas, né? E aí, assim, 5G é uma plataforma de microserviço, né? Mais ou menos microserviço, na verdade é service oriented, né? Por que service oriented? Porque assim, você vai você vai registrar serviços novos, mas eles não têm APIs novas, são APIs definidas especificadas, né? Então você pluga aquele cara ali no registro, né? E aquele cara ali ele vai fazer o quê? Ele vai registrar com algumas condicionais. Ele fala assim, olha, toda vez que você tiver dispositivo com essa característica, manda a requisição para mim, né? Então, se alguém quiser comunicar com esse serviço, vai ter que consertar primeiro um registro para depois comunicar. Isso aí era você tinha por exemplo, eu já usei o Zookeeper para fazer isso, né? O Zookeeper era né? Ainda é, assim, apesar que o Kafka tá abandonando o Zookeeper, né? Mas o Zookeeper ele existe, né? O Zookeeper era um cara que você fazia isso, você pegava ali e usava ele como Service Discovery, você criava uma chave ali e todo mundo que chegava no Zookeeper falava assim, olha, eu sou um cara que eu implemento esse serviço aqui, né? E aí todo mundo que quisesse comunicar perguntava ali quem que eram os IPs e fazia isso, né? Hoje você tem outras formas de fazer isso. Por exemplo, você pode criar um pod no Kubernetes com load balancing, e aí você expõe esse cara como um serviço. E aí acontece, quando você expõe esse cara como um serviço, vai ter várias instâncias e o Kubernetes controla isso. Então o que aconteceu? Não é que o Service Discovery não existe, ele ainda existe, mas ele foi internalizado pelo o Kubernetes. Em detalhe, é bem parecido, né? Óbvio que sim, se você quiser fazer uma forma mais inteligente, como é o caso aí que eu falei do 5G, onde você coloca ali algumas condicionais e aí o cliente vai pegar aquelas condicionais e decidir. Aliás, eu nem sei se o. Uma API. Uma API não, é uma API, né? Do 5G, que é o Network Function alguma coisa, né? Network Function Explorer, alguma coisa assim, se duvidar, né? NFE. Que aí é esse cara que basicamente é o Service Discover, né? Tipo, tudo que eu chego nesse sistema eu tenho que me registrar lá nesse cara e aí eu vou começar a receber requisição, né? Então ele é um tipo de Service Discover. E assim, usei Service Discover como exemplo, mas assim, eu lembro que tem vários exemplos. Então assim, se você quiser saber mais de microserviço, né? Eu dou a dica de você dar até uma olhada no Microservice.io, né? Tem um livrinho aqui do Microservice.io, que é o Microservice Partners, né? Tá ali no cantinho, dá pra ver. Mas eu não recomendo você ler ele não, porque ele gasta basicamente metade do livro falando do framework próprio e assim, cara, a gente não quer saber do framework, né? Eu gostei do livro, mas eu pulava essas partes, né? Porque, assim, uma das coisas que ler livro a gente tem que aprender é que parte do livro a gente tem que pular, que parte não me interessa, né? E aí, como eu não uso o framework do cara, eu pulava e eu ia ler ali sobre os padrões, né? Mas assim, se você vai no site lá no microservice.io, no microservice.io, IO, né? Microservice.io, e aí você vai ter um diagrama. Eu vou deixar o link desse diagrama aqui, né? É um diagrama complexo, tem a relação de vários nomes, assim. Isso é o que a gente chama de linguagem de padrões, a partner language, né? É linguagem de padrões? É linguagem de padrões, né? É o que chama de linguagem de padrões, né? E aí você olha a linguagem de padrões, você vai ver o quê? Você vai ver
quais são os padrões que existem e como é que se relaciona, né? E depois você pode entrar em vários padrões. Ele vai estar agrupado, você vai ter ali, ó, padrões de Service Discovery, padrões de não sei o quê. Então, assim, recomendo se você quiser saber, né? Vai lá e dá uma olhada. Lê por exemplo, o que é o Service, o que é um Service Discovery, como é que se implementa o Service Discovery, o que é mensageria. Por exemplo. Eu vou falar de mensageria. Cara, você está falando do padrão de microserviço, né? E tem dois tipos de mensageria, tipo, o ponto a ponto e o pub sub. E aí você quer saber um que é o outro, vai olhar os padrões lá, tipo, tá? Nesse lugar, nesse site, pelo menos eu acho definido quase tudo, né? E é isso, pessoal. Microserviço é isso. É um tema ainda relevante, né? Assim, não é porque as pessoas não discutem que ele não deixa de ser relevante. Isso é muito importante, né? Às vezes ele só foi internalizado e muitas vezes a gente não se preocupa com ele. Mas ele tá aí, né? Então é isso, pessoal. Espero que meu cafezinho tenha te ajudado com alguma coisa aí. Falei um monte de coisa de microserviço. Eu adoro falar de microserviço. Então, se você quiser, me faça uma pergunta, mande ideias. E é isso aí, pessoal. Obrigado e valeu. Espero ter te ajudado com alguma coisa.